Olá, tudo bem? Professor Palma, Meditando Direito. Nesse vídeo, nós vamos começar uma série tratando a respeito de um tema importante do direito penal, que é a prescrição. Não é possível colocar todo o tema dentro de um único vídeo, por isso vamos fracioná-lo e em diversos vídeos nós vamos tratando dos aspectos variados da prescrição. Esse é o vídeo número 1. Começamos então, começo explicando o que é a prescrição. A prescrição é a perda da pretensão punitiva ou a perda da pretensão executória pelo Estado em razão da sua inércia durante determinado período de tempo. Explico melhor. Quando alguém pratica um crime, surge para o Estado aquilo que nós chamamos de pretensão penal punitiva. O que é a pretensão penal punitiva? É a pretensão, é o interesse que o Estado tem de aplicar sobre o agente criminoso a sanção penal que está prevista lá no preceito secundário da norma penal incriminadora. Tem lá a norma penal incriminadora, no preceito primário está prevista qual é a conduta criminosa, no preceito secundário está prevista a sanção. Alguém praticou aquela conduta, o Estado tem a pretensão, o interesse de aplicar a sanção sobre o agente criminoso. Para isso, o Estado possui um determinado limite de tempo que é fixado na lei. O Estado tem que promover a ação penal e aplicar a sanção dentro desse período de tempo ou perderá o direito de fazê-lo. Não poderá mais aplicar a sanção. Essa a pretensão penal punitiva. Agora veja, imagine que o Estado tenha promovido a ação penal tramitou com regularidade, o juiz julgou o sujeito culpado, fez a dosimetria da pena e aplicou a pena ao sujeito. Passou em julgado essa condenação. O Estado agora tem uma segunda pretensão, que nós chamamos de pretensão penal executória. É a pretensão penal, é o interesse de executar aquela condenação. Porque não adianta só aplicar a condenação, a pena, aplicar a sanção. É preciso executar a sanção que foi imposta. Então o Estado tem a pretensão penal punitiva, que é o interesse de aplicar a pena, aplicar a sanção sobre o agente criminoso, e depois de aplicada a pena, a sanção com o trânsito em julgado, o Estado então tem a pretensão de executar aquela pena, aquela sanção que foi aplicada. Pretensão penal punitiva, pretensão penal executória. Mas o Estado tem um prazo para fazer isso. Um prazo para aplicar a pena, para satisfazer a sua pretensão penal punitiva, um prazo para executar a pena, para satisfazer a sua pretensão penal executória. O prazo está fixado na lei. Se o Estado não conseguir desincumbir-se dessa sua pretensão dentro desse período de tempo, ele perderá o direito de fazê-lo. Então, não poderá aplicar a pena, prescreveu a pretensão penal punitiva, ou não poderá executar a pena, prescreveu a pretensão penal executória. Tudo bem? Mas qual o fundamento disso? Basicamente, 3 fundamentos. O primeiro deles, segurança jurídica para a vida daquele que praticou a infração penal. Se alguém pratica uma infração penal, não é justo que ele permaneça o resto da vida temeroso, receoso de que o Estado em algum momento resolva puni-lo, aplicar-lhe a sanção ou executar-lhe a sanção. Imagine alguém que pratique um crime ali com 18, 19 anos e 50, 60 anos depois o Estado resolva puni-lo ou executar a pena. Isso é absolutamente injusto. Ninguém pode ser obrigado a viver a vida inteira com esse temor, com esse receio. Por isso estabelece-se um prazo. Dentro desse prazo, o Estado deve satisfazer a pretensão penal punitiva e a pretensão penal executória. Se não o fizer, não poderá mais fazê-lo e trazemos então estabilidade e segurança jurídica para a vida de quem praticou o crime e que o Estado não foi capaz ou não se interessou em punir a tempo. Esse é o primeiro fundamento. O segundo fundamento é a luta contra a ineficiência do Estado. Existe na Constituição Federal um princípio que é o princípio da eficiência. Os agentes e órgãos públicos são obrigados a serem eficientes, é uma determinação constitucional. Que maneira melhor de obrigar os agentes públicos e os órgãos públicos a serem eficientes do que fixando prazo? Então existem prazos prescricionais.
Os órgãos encarregados da persecução penal, a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, devem desincumbir-se de suas finalidades e atividades dentro desse prazo, ou então não poderão mais fazê-lo. A existência desse prazo obriga os agentes e órgãos a trabalharem com a máxima eficiência, sob pena de perder-se a oportunidade de aplicar a sanção ou de executá-la. Então, um fundamento é esse de lutar contra a ineficiência ou de estimular a eficiência dos órgãos e agentes públicos. Finalmente, o terceiro e último fundamento é a impertinência da sanção penal depois de determinado período de tempo. Veja, quando aplicamos uma sanção, existe uma razão para isso, existe um fundamento, existe um motivo, não se aplica só por aplicar. Então veja, alguém praticou um crime, quando nós aplicamos sobre ele uma sanção, qual o fundamento, qual a razão disso? Bom, primeiro a pena tem um caráter retributivo. Ao mal injusto que o agente praticou contra a sociedade, através da justiça e do Estado, retribui com um mal justo. Além desse caráter de retribuição, existe um outro caráter extremamente importante, que é o caráter de prevenção, geral e especial. O que é a prevenção geral? Pune-se o criminoso para transmitir para a sociedade a mensagem de que o direito penal existe, continua vivo, deve ser observado e que quem o desrespeita é punido. E assim, desestimulamos na consciência coletiva a ideia de novas pessoas praticarem crimes. Se eu percebo que alguém praticou um crime e foi punido por isso, eu evidentemente sou desestimulado a querer fazer a mesma coisa. Isso é a prevenção geral. Punimos o agente criminoso para transmitir para a sociedade a ideia de que ninguém deve praticar crime, quem praticar acaba sendo punido. O crime não compensa. E a prevenção especial é dirigida contra o próprio agente. Punimos o agente criminoso, primeiro, para tentar retirar da ideia dele a possibilidade de uma reincidência. Vamos desestimulá-lo para que ele perceba que não valeu a pena e não volte então a delinquir. Vamos tentar assim combater a reincidência. E ainda, vamos oferecer a esse sujeito um período de tempo para reflexão, o período de tempo que ele está cumprindo a pena, para ele se transformar positivamente, voltar a conviver em sociedade de maneira melhor do que ele era. É o que a gente chama, o que chamamos de ressocialização, né? Então vamos oferecer esse tempo para ele. Agora veja, nada disso funciona se demorarmos muito tempo para aplicar a sanção ou executá-lo. Se passar tempo demais, a sociedade, quando punirmos o agente criminoso, nem lembra que crime foi aquele, quem são as pessoas envolvidas. Aquela sensação, aquele gosto amargo do crime já se dissipou e ninguém vai nem entender direito o que está acontecendo. Aquele caráter de prevenção geral, de desestimular a prática de crimes na sociedade, já não funciona direito. Contra o agente criminoso também não, porque se demorarmos muito a punir o agente criminoso, a pessoa que iremos punir não é mais a mesma pessoa que praticou o crime. Os anos se passaram, a pessoa se transformou, ela já se modificou, ela não pensa da mesma maneira, não age da mesma maneira. Pode ser que tenha passado longo período de tempo, ela já nunca mais praticou delito, ela já se ressocializou, então já nunca mais praticou crime. Qual é o sentido de punir agora? Quer dizer, perdeu-se totalmente o efeito daquela punição. Então, por isso também a necessidade do estabelecimento de prazo. Bom, mas qual a natureza jurídica da prescrição? E quando perguntamos a natureza jurídica, estamos a desejar saber o que a prescrição representa para o direito penal. A prescrição é uma causa de extinção da punibilidade. A prescrição é uma hipótese de extinção da punibilidade. Extingue a punibilidade, extingue a possibilidade de aplicar-se uma punição ao agente criminoso. Veja, causa extintiva da punibilidade. A punibilidade não é elemento do crime, então não se extingue o crime, que continua tendo existido e registrado na história do tempo. Mas, como perdeu-se a punibilidade, que é uma consequência do crime, o crime existe,
mas não pode mais ser punido. Culpa do Estado que não desincumbiu-se da sua missão de punir e de executar a punição dentro do prazo que foi estabelecido na lei. É isso. Tudo bem? Ficamos por aqui no primeiro vídeo. Em breve a gente volta com mais explicações sobre a prescrição. Beijo no coração, bom estudo.